Olá pessoal do sétimo ano, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de número 5, certo? Hoje nós vamos continuar falando sobre multiplicação e divisão de inteiros, tá? Na aula passada a gente deu a introdução ao assunto, eu expliquei para vocês todo o processo, certo? E expliquei também algumas regras, para que a gente possa conduzir aos exercícios e o entendimento sobre a matéria. Tudo bem? Então, quando nós trabalhamos com a multiplicação e divisão dos inteiros, nós temos que lembrar que multiplicação é a adição de parcelas iguais, tá certo? E divisão é a operação contrária da multiplicação, tá bom? Quando nós fazemos adição de parcelas, não é isso? Nós somamos, aquilo que eu tenho com o que eu tenho, o que eu tenho com o que eu devo, tá certo? E a gente vai trabalhando. Para que a gente consiga resolver as multiplicações e divisões sem ficar transformando em adição de parcelas iguais, tá certo? Nós identificamos uma regra, não é isso? Qual que é a regrinha que nós identificamos? Então, olha lá. Mais com mais é igual a mais, não é isso? Menos com menos é igual a mais, certo? Mais com menos é igual a menos, menos com mais é igual a menos. Daqui nós vamos tirar o seguinte, sinais iguais, sinais iguais, sinais iguais, tá vendo? Mais com mais, o resultado vai ser sempre positivo, ok? Sinais iguais, o resultado vai ser sempre positivo, tudo bem? Sinais diferente, vou colocar um símbolo aqui de diferente, certo? Sinais diferentes, mais com menos, o resultado vai ser sempre negativo, tá? Negativo, tá? Então essa é a regrinha. Sinais iguais, o resultado positivo. Sinais diferentes, o resultado negativo. Mas nós só usamos essa regra, que nós falamos aqui, tá? A regra dos sinais, tá? Regra dos sinais. Nós só usamos as regras dos sinais para quê? Para a multiplicação e divisão, certo? Multiplicação e divisão. Agora, quando eu faço uma adição e uma subtração, aí é o que eu devo e o que eu tenho, tá certo? É juntar, a ideia é juntar. Para a adição é juntar o que eu devo com o que eu tenho, não é isso? Ou o que eu tenho com o que eu tenho, ou o que eu devo com o que eu devo, ou o que eu tenho com o que eu devo, ou o que eu devo com o que eu tenho. Deu nó? Deu? Mas já vocês pegam um jeito, tá bom? Então, quer dizer o quê? Quando nós trabalhamos com adição, é juntar, tá certo? Então é o devo e tenho. Subtração é o oposto. A leitura que eu faço da subtração é o oposto. Então quer dizer que eu tenho o sinal, não é isso? De um número, o sinal da operação, entre parênteses um outro número, negativo ou positivo. Então eu faço o oposto de menos 3 é mais 3, tá certo? Então aqui eu estou trabalhando com o oposto na subtração. Depois que eu apliquei o oposto, aí é só juntar. Aí vira uma adição de novo. E daí eu tenho que juntar o que eu tenho com o que eu tenho, o que eu devo com o que eu tenho, certo? Então significa que trabalhar com adição e subtração é simples, não precisa de regra de sinal, tá certo? Então aqui, regra do sinal é apenas quando eu tenho multiplicação e divisão, tá certo? Multiplicação e divisão. Então vamos hoje, tá? Resolver o caderno de atividades, tá bom? Para a gente praticar, tá? Essa situação, ok? Então aí nós vamos lembrar de tudo isso aqui, tá? Eu vou apagar, certo? Para a gente poder memorizar. Se vocês quiserem rapidamente dar um pause no vídeo aí, certo? E anotar na apostila, anotar no caderno de atividades, anotar no caderno de vocês, De novo isso aqui já foi passado na aula 4, certo? Na aula passada, mas se vocês quiserem anotar isso daí, fica à vontade. Tudo bem? Certo? Pausa o vídeo aí e depois continua, ok? Nós vamos então para o caderno de atividades na página 6. Então todos vocês podem ir lá, pegar o caderno de atividades na página 6, multiplicação de números inteiros. Inteiros positivos e negativos,
e não possui vírgula, tá certo? Para ser inteiro não pode ter vírgula e ele pode ser positivo ou negativo, tá certo? Número 6, letra A. Então, olha só. Escreva a multiplicação correspondente a cada uma das frases e represente-as também usando a adição, tá certo? Por quê? Para que a gente entenda que multiplicação é a adição de parcelas iguais. Então ele fala 5 vezes 7. Então, olha, 5 vezes o 7, ó o pontinho, certo? 5 vezes 7 é igual a quanto? A 35. Ele está falando 5 vezes o 7, então é 7, mais 7, mais 7, mais 7, 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 7. Isso aqui tem que ser igual a 35. Tudo bem? 7, 7, 14, 14 com 7, 21, com 7, 28, com 7, 35. Ok? Letra B. Na letra B, ele tem 4 vezes menos 2. Olha só. 4 vezes menos 2. Não é isso que está falando lá? Ó. 4 vezes menos 2. Tá certo? Então aqui eu tenho duas, olha só. Multiplicação e o sinal de menos. Pode ficar junto? Não, professor. Tem que separar eles, senão eles vão brigar. Tá certo? Eles vão brigar. E aconteceu o que para nós? Multiplicação. Quando eu tenho multiplicação, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com regra de sinais. Nesse de cima tinha regra de sinais? Tinha, professor, mas eu estou tão acostumado que eu sei que 5 vezes 7 dá 35. Mas olha só, o 5 não tem sinal nenhum, quer dizer que ele é positivo. O 7 também não tem sinal nenhum, ele é positivo. Então é mais com mais só pode dar mais. Tá certo? E agora? Eu tenho um positivo e um negativo. Jogo de sinal, regra de sinal. Então, olha, sinais diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Sinal diferente, resultado negativo. Então, mais com menos dá menos. Aí eu faço a multiplicação. 4 vezes 2, 8. Tá certo? Como que nós representamos isso aqui? Eu vou fazer 4 vezes o menos 2. Então, eu vou ter menos 2, menos 2, menos 2 e menos 2. Quantas vezes? 4 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4 vezes. A ideia é juntar. A ideia de juntar é adição. Então, eu vou adicionar eles. Olha só, vou colocando o sinalzinho de mais. Pode ficar assim? Mais e menos? Não. Então, eu coloco o parêntese. E eu vou ter a ideia do quê? Certo? De juntar. Olha, juntar menos 2 com menos 2. Ou seja, devo 2 e devo 2. Devo 4. Devo 4 e devo 2. Então, eu devo 6. Devo 6 e devo 2. Então, eu estou devendo 8 no total. Então, quer dizer que o meu resultado final vai ser menos 8, que é o mesmo que está aqui. Tudo bem? Na letra C, ele traz 2 vezes menos 9. 2 vezes menos 9. De novo, tem que separar pelo parêntese. Aí eu vou fazer o jogo de sinal. Olha lá, o 2 ele é positivo. Então, mais com menos, diferentes. O resultado é negativo. Certo? 2 vezes 9, 18. Então, se eu fizer 2 vezes o menos 9, é menos 9 e menos 9. A ideia é juntar. Ponho no parêntese e eu vou ter devo 9 e devo 9. Então, eu devo 18. Tá certo? Porque a ideia é juntar eles. Na letra D, nós temos o seguinte. 3 vezes 4. 3 vezes 4. Não apareceu o sinal, não apareceu, né? Positivo, negativo, certo? Mais, menos, quer dizer que ele é positivo. Então eu faço, ó, mais com mais dá mais. Preciso cor? Não. 3 vezes 4, 12. Ou apenas 12, ó, é a mesma coisa. Tudo bem? 3 vezes o 4. Então eu tenho 4 mais 4 mais 4. Isso aqui vai resultar em 12 positivo. Tudo bem? Na letra E, 7 vezes menos 5. 7 vezes
o menos 5. Ah, professor, o senhor já montou com parêntese. É automático da cabeça da gente quando a gente pega o jeito, certo? Então, olha lá, vezes e menos, põe parêntese, tá certo? Mas o menos sinais contrários, sinais diferentes, resultado negativo. Aí eu tenho 7 vezes 5, 35, tá certo? É a mesma coisa que está aqui, ó. Tá? Só que agora é 7 vezes o menos 5, eu teria que escrever, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou adicionar eles, ó. Certo? Então eu tenho que separar todos eles por parênteses, ó. Que trabalhão, hein? Ai, que preguiça de fazer. Certo? Mas tem que fazer, tá? Tem que fazer para memorização. Então quer dizer que eu vou adicionar. Adicionando tudo isso aqui, só pode dar menos 35. Porque eu devo. Então se eu devo 5 7 vezes, eu vou continuar devendo 35. Tudo bem? Certo aqui? Exercício número 7. O exercício número 7, ele traz para nós uma tabelinha. Essa tabelinha é bem fácil de fazer, certo? É bem fácil de fazer. Então, vocês só vão observar que ele tem o sinal de vezes aqui, aí ele tem o menos 4, tem o menos 3, mais 3, menos 5, não é isso? Menos 10. Eu vou deixar o meu só nesses pedacinhos, tá? Para ajudar vocês. Depois vocês vão continuar o de vocês, tá? Mais 1. Menos 2, menos 5, mais 5. Então, olha só. Então, aqui ele formou uma coluna, certo? Aqui são as colunas que estão formadas, tá? Tem mais aqui, ó, tá? Vocês têm que fazer aí, certo? E aqui estão as linhas, né? Essa é a tabelinha que vocês têm aí, tá? E que nós vamos resolver aqui. Mas vocês vão continuar, tá bom? Eu que não continuei aqui, certo? Então, eu só vou dar uma orientação, tá? A operação é vezes, então eu tenho que fazer linha com a primeira coluna, linha com a segunda, linha com a terceira. Então, eu faço assim, ó. Multiplicação. Na multiplicação, usa a regra de sinal. Então, olha, positivo com negativo. Diferentes, o resultado é negativo. Tá certo? Aí é só multiplicar. 1 vezes 4, 4. Vou para a segunda coluna. Positivo com positivo. Sinais iguais, o resultado é positivo. Certo? Então é mais com mais dá mais. 1 vezes 3, 3. Mais com menos. Sinais diferentes, negativo. 1 vezes 5, 5. Mais com menos, sinais diferentes, fica negativo. 1 vezes 10, 10. Não é difícil, tá? Agora, menos, olha só. Segunda linha com a primeira coluna. Menos com menos, sinais iguais. Resultado positivo. Então, menos com menos dá mais, certo? 2 vezes 4, 8. Tá? Menos com mais, diferente, negativo. 2 vezes 3, 6. Menos com menos, mais, sinais iguais, resultado positivo. 2 vezes 5, 10. Tá? Menos com menos, mais. 2 vezes 20, 2 vezes 10, 20. Tá certo? Aqui, menos com menos, mais. 4 vezes 5, 20. Menos com mais, menos, tá? Sinais diferentes, resultado negativo. 5 vezes 3, 15. Menos com menos dá mais, sinais iguais, ó, menos e menos. Resultado positivo, 5 vezes 5, 25. Presta bastante atenção para não errar. Menos com menos, mais, sinais iguais, resultado positivo. 5 vezes 10, 50. Ok? Agora, positivo com negativo, diferente, negativo, 5 vezes 4, 20. Positivo com positivo, igual, então é positivo. 5 vezes 3, 15.
5, ó, mais com menos, diferente, negativo. 5 vezes 5, 25. Mais com menos, menos, diferentes, resultado negativo. 5 vezes 10, 50. Certo? E assim vocês vão continuar a tabelinha de vocês. É bem fácil, é bem prático. Isso serve para quê? Para memorização da regra de sinal, tá certo? Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então nós falamos, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Depois, mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. Tá bom? Então vão repetindo aí que vocês vão conseguir, certo? 8. O exercício 8 ele traz para vocês a determinação de produto. O que é produto? Resultado de multiplicação. Então vocês podem dar uma pausa no vídeo aí, terminar a tabela, depois vocês continuam, tá bom? Com o vídeo. Eu vou continuando aqui, ó. Esse aqui é o exercício 8, não pus aqui, mas esse é o 7, né? Tá? Isso aqui, ó, está determinando o exercício 7 para nós, certo? Pode ter uma divisão, pode ter uma adição, uma subtração, vocês vão fazer da mesma forma, ok? 8. Determine o produto de cada uma das multiplicações. Então, na letra A, ele traz mais 11 vezes menos 4. Tá certo? Então, olha lá. Multiplicação. Multiplicação exige regra de sinal. Vou observar. Sinais diferentes, resultado negativo. Mais com menos dá menos. 11 vezes 4, 44. Certo? Letra B. Mais 20 menos 6. Mais 20 vezes menos 6. De novo, sinais diferentes. Mais com menos dá menos. 20 vezes 6. Opa, 6 vezes 2, 12, 120. Não é isso? Na letra C, eu tenho dois negativos, olha lá. Menos 21 vezes menos 3. Então, significa que eu tenho sinais iguais. Então, o resultado vai ser positivo. Ou seja, menos com menos dá mais. 21 vezes 3, 63. Certo? Ah, professor, está muito difícil. Não está, não. Ó, eu tenho menos 21 3 vezes negativo. Então é assim, ó, menos 21, menos 21, menos 21. Eu tenho o 21 3 vezes negativo. Olha aqui, ó. Tá certo? Expliquei na aula passada. Tudo bem? Isso aqui eu tenho, certo? Vou colocar o parêntese aqui. E eu vou trabalhar com o oposto. Lembra do sinalzinho de menos, que é o oposto? O oposto de menos 21, mais 21. O oposto de menos 21, mais 21. O oposto de menos 21, mais 21. Virou adição. Tenho. Junta tudo. Tenho 21, tenho 42, tenho 63. Olha lá. Então, menos com menos dá mais. Ah, lembrei, professor, disso daí da aula passada. Muito bem. Então, vamos lá. Não vamos perder tempo. Letra D. Menos 23 vezes menos 11. Olha lá. Sinais iguais de novo. Menos com menos dá mais. 23 vezes 11. Agora imagina eu adicionar o 23 11 vezes ou adicionar o 11 23 vezes negativo. Certo? É uma conta enorme, não é isso? Então não compensa. Vamos fazer conta, ó. Faz a regrinha de sinal, menos com menos dá mais, sinais iguais. Aí eu vou fazer, ó, 23 vezes 11. Monta a conta, vamos lembrar. 1 vezes 3, 3, faz toda a unidade primeiro, ó. 1 vezes 2, 2. Coloca o sinal de mais na unidade e vai para a dezena. 1 vezes 3, 3, 1 vezes 2, 2. Somando isso aqui, 3, 4, 5 e 2. Vai dar 253, certo? Olha lá, mais 253. Tudo bem? E assim vocês vão continuar o exercício. Certo? Assim vocês vão continuar o exercício número 8, fazendo a multiplicação e a regrinha de sinal aí, tá? Exercício número 9. Letra A. O triplo
triplo de menos 10. O que é o triplo? Vamos lá. Tri de 3. Então, triplo vem de multiplicação por 3. Então, é 3 vezes o menos 10. Olha lá. 3 vezes o menos 10. Que isso vai ser igual a positivo, negativo. Mais com menos dá menos. 3 vezes 10, 30. Certo? Depois, o dobro. Do de 2, dobro, 2 vezes, certo? 1 mais 4. O quádruplo, quá de 4, certo? Quádruplo, então significa que é 4 vezes o menos 8, certo? O quíntuplo, que de quinto, certo? Quíntuplo, então é 5 vezes o menos 2, tá? E o sextuplo, de 6, ok? De 6. Então, o sextuplo é 6 vezes o mais 3. Então, vocês vão montar a continha e resolver aí, igual eu fiz esse aqui. Fácil, tá certo? 10. Exercício 10. Presta bastante atenção, são multiplicações fáceis de fazer, tá? Na reta numérica a seguir estão indicados os números inteiros A e B. Então, olha só. Ele trouxe a reta. Ele determinou para mim que aqui está o ponto de origem, o ponto de partida. Então, ele determina para mim o A e ele determina para mim o B. Se está localizado à esquerda da reta numérica, quer dizer que ele é menor do que zero. Então, eles são negativos. Tá certo? Aí ele pergunta assim, o resultado da multiplicação do número A pelo número B é um número inteiro positivo ou negativo? Olha, se ele está à esquerda do zero, do ponto de origem, quer dizer que este A representa um número negativo e este B representa também um número negativo. Então ele fala assim, a multiplicação de A por B, então é menos A vezes menos B, certo? Coloca no parêntese. Agora, é um número positivo ou negativo? Sinais iguais, resultado negativo, vamos lá? Então, positivo, então olha lá, menos com menos dá mais. Então, quer dizer que o resultado, né? A pergunta é, né? É um número inteiro positivo ou negativo? Então, ele é positivo. Certo? A resposta aí é positivo. Tudo bem? 11. Que produto obtemos ao multiplicar um número inteiro por 1? Qualquer número multiplicado por 1, o resultado vai ser sempre isso mesmo, ele mesmo, tá certo? Então é o mesmo número inteiro. Multiplicado por menos 1, certo? Multiplicado por menos 1, ele vai ser o oposto dele, tá certo? O oposto desse número, tá? E por zero, qualquer número multiplicado por zero, o resultado é sempre zero, seja ele positivo ou negativo, tá certo? O exercício 12. O exercício 12 é para vocês pensarem um pouquinho, tá? O exercício 12 vocês vão pensar um pouquinho aí. Eu vou fazer ele aqui. Primeiro, pelo menos, tá? Ele fala assim, na letra A. Vocês têm um número. Indique 2 números entre os apresentados abaixo que satisfaçam as condições de cada item. Então, os números são menos 2, mais 4, menos 3, menos 6, menos 4 e mais 6. Está aqui, ó. Certo? Está aqui para vocês. Usando esses números, é para a gente indicar na letra A. Então, na letra A, ele fala assim, o produto é mais 12 e a soma é menos 7. Então, olha só, um número multiplicado por outro, vou colocar assim, ó, multiplicado por outro tem que resultar em mais 12, certo? Esse mesmo número somado, certo, com outro, tem que resultar em menos 7. Então, vamos lá. Bom, para que o resultado seja positivo, sinais iguais, não é isso? Primeira coisa. Para que o resultado seja positivo, tem que ter sinais iguais. Então, eu vou ver que número que eu multiplico desses daqui, ó, um pelo outro, que resulta em mais 12. Então, eu tenho 2 vezes o 6. Então, olha lá.
Se eu colocar menos 2 e menos 6, ó, multiplicação, eu tenho sinais iguais, resultado positivo, 2 vezes 6, 12. Beleza. Mas esse mesmo número usado na adição vai dar menos 7, ó. Menos 2 mais menos 6. Devo 2 e devo 6. Eu devo 8. Não bateu. Então não é o 2 e o 6. Ok? Não é o 2 e o 6 a questão aqui. Certo? Vamos ver outro? Qual que eu posso multiplicar que dá 12 aqui? Ah, professor, o 4 e o 3. Então, olha lá. Mais 4 e menos 3. Certo? Mais 4 e menos 3. Mas tem também... mas tem que ser sinal igual. Então, ó, menos 4 e menos 3. Tá certo? Ó, menos 4 e menos 3, menos com menos dá mais. 4 vezes 3, 12. Agora, eu vou repetir o mesmo número para adição, ó. Devo 4 e devo 3, então eu devo 7. Então eu achei os números. A resposta da letra A, certo? A resposta da letra A é o número, né? Menos 4 e menos 3. Tá certo? Essa é a resposta da letra A. Então é um pouquinho de, assim, exige um pouco mais de pensamento. E vocês vão fazer aí a letra B, a letra C e a letra D. Tá certo? 13. Descubra a regra de formação de cada sequência e escreva o próximo termo de cada uma. Então, na letra A nós temos 7, 14, 28, 56. Está indo de 7 em 7. Então, quer dizer que eu tenho... ele está sendo multiplicado por 2, não é isso? Então, olha lá. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 2, 28. 28 vezes 2, 56. 56 vezes 2... daria o 112, próximo termo. Então, no 13, da letra A, está lá, 7, 14, 28, 56. O próximo termo, então, é o 112. Por quê? Ele está sendo multiplicado por 2, ó. 14, 7 vezes 2, 14, 14 vezes 2, 28, 28 vezes 2, 56, 56 vezes 2. Então, todos eles estão sendo multiplicados por 2 e vocês vão escrever, certo? Lá na regrinha, a partir do 7, não é isso? Tem um início, a partir do mais 7, multiplica por 2, multiplica por 2, ou faz o dobro do termo anterior, tá bom? Então a gente pode responder assim, e assim vocês vão colocar, né, as regrinhas que estão sendo colocadas no exercício número 13, tá? O exercício número 14, tá? São bastante exercícios que tem, certo? Aqui, para vocês fazerem de multiplicação, tá? Eu queria um pouquinho na divisão, tá? Vamos um pouquinho na divisão? Certo? Vocês podem continuar fazendo aí para memorização, tá certo? Das regrinhas aí. O 16 da página 7 aí. Vamos lá. Vamos fazer o 16 que tem mais parcelas aí para não confundir na hora de fazer, tá? O 16 da página 7. Então ele fala assim na letra A. Menos 7 vezes mais 2 vezes menos 1. Pronto. São três fatores de multiplicação que vai resultar num produto, que é resultado, certo? Então aqui eu posso fazer o jogo de sinal. Olha só, eu faço todo o jogo de sinal primeiro, ó. Menos com mais, isso aqui dá menos, porque é diferente. Agora, esse menos que resultou com esse menos aqui, ó, são iguais, então ele fica positivo, certo? Ó, menos com menos, mais. Então eu posso fazer, ó, menos com mais, menos. Menos com menos, mais, certo? Aí eu tenho 7 vezes 2, 14, 14 vezes 1, 14. Ok? Na letra B, vamos lá. Menos 1 vezes mais 2, vezes mais 3, vezes menos 4. Então acompanham aí com o dedinho de vocês, com o lápis, vão fazendo os arcos aí para a gente poder relacionar os sinais. Então vai ficar menos 1 vezes mais 2, vezes mais 3,
vezes menos 4. Então, olha lá, menos com mais, menos, menos com mais, menos, menos com menos, mais. Tá certo? Resultou aqui, ó. Tá? Menos com mais, menos com mais, menos com mais, menos com menos, mais. Multiplica. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Certo? Então a gente vai relacionando esses números aí, é fácil, é tranquilo, só não pode esquecer, tá certo? Que multiplicar por 1 é ele mesmo, multiplicar por 0 é sempre 0, tá certo? O resultado é 0, tá? E o 0 não tem sinal, tá bom? Tá. Aí depois ele pede para vocês escreverem a expressão na 17, certo? Escreva a expressão que representa cada situação. Letra A. Some 18 ao quádruplo de menos 4. Some 18, olha lá. Some. Então eu tenho 18 mais, ele está mandando. Some. Some é resultado de adição. Some 18, certo? Ao quádruplo de menos 4 mais 4 vezes o menos 4. Olha só. Tudo bem? Escrever a expressão. Então eu tenho 18 mais 4 vezes menos 4. Então eu vou fazer primeiro o quê? Expressão numérica. Falei no finalzinho da aula 4. Primeiro faz a multiplicação e divisão para depois fazer a adição e subtração. Então eu vou repetir o 18 mais e vou fazer o quê? Ó, esse sinal aqui, tá certo? O 4 é positivo. Então eu tenho mais com menos, menos. Olha aqui, mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16. Olha só, então agora eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar um positivo com um negativo. Tenho 18 e devo 16. Então eu vou ter positivo 2. Tá certo? Então, mais 18 mais menos 16 é igual a mais 2. Tá certo? Tudo bem? Tá? Vamos lá. Na letra B, some, de novo, tá mandando fazer uma soma, então eu vou somar, tá aqui, ó, sinal de mais, o triplo de menos 12 ao oposto de 25, vamos lá, triplo de menos 12, então é 3 vezes o menos 12, eu vou somar com o oposto de 25, qual que é o oposto de 25? Menos 25, certo? Aqui, ó. Tudo bem? Então, fazendo primeira multiplicação, positivo e negativo vai dar negativo. 3 vezes 12, 36, mais menos 25. Então, quer dizer que eu vou juntar o que eu devo com o que eu devo. Devo 36 e devo 25, estou devendo 61. Tá? Essa é a resposta. Tudo bem? E assim vocês vão fazer o exercício número 17, aí tem a C e a D. A diferença vocês sabem que é menos, não é isso? Para que vocês possam trabalhar. E o menos a gente faz a leitura como oposto, tá certo? Como oposto, tá? Depois na 18 aí tem a página 8, né? Na 18 tem a resolução, resolva as expressões dadas a seguir, tá certo? E vocês vão seguir a mesma ordem. Primeiro multiplicação, depois adição e subtração. Lembrando de fazer o oposto aí. Tudo bem? Pessoal, são resoluções que vão servindo para memorização, tá? Memorização. Lá na página 10, certo? Tem a parte da divisão. É a mesma coisa que vocês vão fazer. Então, no exercício 23, vamos lá na página 10, exercício 23 para vocês verem. Ele traz assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele traz aqui, ó. Determine o quociente. O que é o quociente? Resultado de divisão, tá certo? Então eu tenho 30 dividido por menos 3. O 30 é positivo e o 3 é negativo. Então eu faço o jogo de sinal. Positivo com negativo, negativo. 30 dividido por 3 vai dar 10, fica menos 10. Ok? Então aqui nós temos, né, o resultado. Nós temos também o quadro, mas agora é a divisão. Então é linha, ó,
linha por coluna, linha pela segunda coluna, linha pela terceira coluna. Faz jogo de sinal, quando não tem sinal é positivo. Faz jogo de sinal e divide os números, ok? Bem tranquilo para fazer também, tá certo? E aí vocês podem ir fazendo os exercícios que estão propostos para vocês aí, tá? Eu vou estar passando alguns, né, para vocês fazerem em casa, tá certo? Mas por hoje é só, tá? Eu queria deixar, né, trabalhar um pouco mais essa questão da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão tudo junto, tá certo? Para que vocês conseguissem fazer os exercícios, tá? Conforme deve ser feito, tá bom? Gente, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, tá?